Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um House Talks fantástico. Eu, Herbert Padilha, e o nosso sócio Wellington Moura, para mais um episódio fantástico. Se apresente aqui, por favor. Legal, Herbert. Bom, eu sou o Wellington Moura, diretor de operações da The House. Hoje, né, a gente vai ter duas pessoas ilustres aqui, que é o Vinícius Penido e o Flávio Queijo. E para isso, né, Herbert, eu passo para você aqui fazer a introdução do nosso House Talks. Existe um banco no Brasil que começou desafiando o modelo tradicional, sem agência, sem formato clássico, apostando em tecnologia, experiência do cliente e distribuição digital. Enquanto muita gente ainda discutia produto, esse banco começou a construir plataforma. Enquanto o mercado falava de crédito, ele falava de relacionamento com o cliente. E ao longo do tempo, ele deixou de ser apenas mais um player e agora se tornou uma das principais forças do crédito imobiliário no país. Mas vem a pergunta real. Quando o banco cresce dessa forma, com tecnologia, distribuição e estratégia, isso muda não só o banco, ou muda o próprio mercado. Estamos aqui com Vinícius e Queijo, e aí vem a primeira pergunta. Aonde vocês enxergam hoje o maior descompasso entre o modelo tradicional de crédito e o que realmente o mercado precisa neste modelo de crédito? Bom, primeiro, queria agradecer aqui o convite. Acho que é super bacana aqui estar aqui nesse momento aqui para a gente bater um papo. Acho que respondendo um pouco da tua provocação aqui, da tua pergunta, acho que o que a gente tem visto de como oportunidade é como é que a gente traz mais facilidade para o cliente. E facilidade, estamos falando assim, não só da questão de servir, até da questão de custo, né? Então, a gente vem trabalhando, acho que um pouco da origem, do propósito do banco, naquele momento de quebrar o tradicional e ir para um digital, que a gente já via uma oportunidade lá na frente, que os clientes eles já iam começar a dar um outro passo para a digitalização, se aproximar, e isso, por contrapartida, a gente conseguiria trazer alguma coisa de custo mais barato, sem contar a questão de melhora de experiência. Não, realmente, assim, quem acompanhou a evolução do Banco Inter, da plataforma digital, foi disruptivo. Eu que estava no mercado de banco tradicional, a gente vinha lá, o Banco Inter vindo com tudo, com plataforma, com processo, e mexeu todos os bancos ali. Teve que realmente apostar também nessa frente, que o Banco Inter lá, já em 2018, já estava apostando muito antes de todo mundo. Então, a gente que estava lá na ponta, né, também sentiu essa evolução. O grande ponto, né, assim, é como construir isso, né, sem ter agência, totalmente digital, né, foi totalmente disruptivo, né, para o modelo e para o mercado. Exato. Acho que essa grande disrupção, acho que é um ponto que veio dentro da origem, né, da fundação da empresa, né? A gente, como você colocou bem, Wellington, a gente trabalhar ali sem essa rede de distribuição tão forte, como que a gente fazia, né, para conseguir escalar o nosso negócio? Então, a gente naturalmente vem evoluindo muito a nossa base, né? A gente sai aí em 2018, por exemplo, uma base com poucos clientes, para uma base hoje com quase 50 milhões de clientes. Então, a gente tem um trabalho muito forte dentro dessa base de clientes e também, né, no modelo de originação através dos nossos parceiros, como vocês, por exemplo. É isso aí. Você que está em casa, só nesse comecinho de bate-papo aqui já viu um pouco de quão aquecido vai ser e o quanto de informação a gente vai trazer. Então, duas pessoas aqui ilustres, grandes parceiros nossos, podem se apresentar. Gostaria que vocês falassem um pouco da carreira de vocês, tá aqui Penido, quanto o Queijo, né? Para o povo, o pessoal que está em casa sentir um pouco mais do calor daquilo que a gente realmente vai trazer aqui. Bom, bacana. Posso começar aqui e, assim, acho que minha história é engraçada, que eu me lembro, né, da tua pergunta, você me resgatou um pouco, né, como é que eu vim, né, chegar no imobiliário, né? Eu lembro que eu tinha 16 anos, né, e na época, né, meu pai falou assim, pô, precisa começar a trabalhar, né, ter a renda e tal, e acho que o primeiro emprego, acredite se quiser, foi numa imobiliária, na parte de locação. 16 anos, sabia nada, entrei dentro de uma imobiliária local, perto de onde eu morava. Fiquei lá mais ou menos em torno de, acho que 1 ano e meio, 2 anos ali, né? E depois, quando eu fiz 18 anos, né, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, chamada na época Sul Brasileiro, né, de crédito imobiliário, uma empresa em liquidação extrajudicial, né? Então, trabalhando muito a parte do back-office e tal. E ali foi, né, as coisas foram acontecendo, né, esse Sul Brasileiro, eu trabalhei no Bank Boston durante 10 anos, né? E aí foi onde eu cheguei no Itaú, né? Aí no Itaú praticamente foram 17 anos, né? Então, juntando o Boston, que depois foi adquirido pelo Itaú, né? E Itaú, 17 anos. Teve uma fase da minha carreira no finalzinho do Itaú ali, que eu já estava meio que cansado, eu falei assim, meio saturado de imobiliário, eu resolvi ir para a operação de consórcio. Fiquei 4 anos tocando a operação de consórcio.
E aí veio o convite, né? O convite para vir para o Inter, né? Em 2022, né? E o que me atraiu muito na proposta foi exatamente um pouco do que a gente falou no início, né? Essa questão de sair, disruptar um pouco do mercado, sair do modelo tradicional, né? Um banco que estava inovando, né? A gente via uma inovação muito à frente de algumas discussões, não só de imobiliário, mas assim, eu não sei se todo mundo sabe, o Inter hoje tem mais de 180 produtos, né? Então a gente se posiciona como super app. E como é que ele se posicionou? Muito olhando um pouco do que o cliente precisa, né? No ciclo de vida do cliente, né? O que de fato é importante para ele ali, não só a parte de financiamento. Então tem a questão conta corrente, o cliente adquire produtos, né? O cliente precisa ter o celular, o cliente precisa, quando vai viajar, ele tem disponibilidade. Então, o ecossistema que foi criado ao longo dessa jornada foi muito um pouco nessa linha de olhar muito pela experiência do cliente, né? O posicionamento foi um dos bancos que começou o posicionamento sem tarifa, né? Que também foi uma outra coisa que na época, Sim. né? Como é que um banco vai ser rentabilizado sem tarifa? Então, tudo isso aqui foi construído ao longo do tempo e isso me chamou a atenção, né? Na proposta, né? E eu fiz 4 anos de Inter, né? Além da operação de imobiliário, hoje, na minha estrutura, eu toco toda a operação de consignado, parte de financiamento de veículos. Então, todos os produtos de crédito com garantia, né, que tem hoje no Inter para a pessoa física estão debaixo da minha estrutura. Super feliz, a experiência, né, enquanto profissional, uma coisa nova, um aprendizado novo. Isso é o que também me chamou a atenção, né, para mudar. Né, tive ótimos, né, ao longo da minha carreira. Acho que todas as experiências dessas empresas que eu comentei foram super importantes para chegar até onde cheguei. E aqui hoje eu estou, né, representando aqui o Inter e grandes desafios, como qualquer profissional do mercado, grandes desafios de continuar crescendo, de trazer muito da boa experiência para o cliente para a ponta, com custo acessível, e que a gente possa, né, eu sempre brinco, ter o ganho né, para todos. Né? Então, acho que é esse um pouco da minha história rápida aqui. Legal. Bom, Puxa aí, Peniza. o meu contato no mercado imobiliário foi em 2010. Eu trabalhava na Câmara Americana de Comércio, não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário, e a minha primeira experiência foi numa construtora, então eu ficava do outro lado da mesa, né? Era uma construtora local de Belo Horizonte. Na época, essa construtora ela era muito focada em empreendimentos de alto padrão, mas ela estava numa transição que foi bem comum nessa época ali, que as empresas queriam explorar mais o mercado do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, a gente sai de um perfil de imóveis ali na época, na faixa de 1 milhão e pouco, para lançamentos no Minha Casa Minha Vida, e para mim foi um grande baque, né? Eu me lembro muito bem do meu primeiro lançamento, que eram 192 unidades num bairro em Belo Horizonte, e no primeiro dia, quando a gente começou a fazer toda a campanha de marketing, etc., a gente tinha uma expectativa de venda rápida, mas como o mercado estava muito aquecido para esse produto na época, eu me lembro de ficar muito surpreso quando eu cheguei no stand de vendas 2 horas antes do horário programado, tinha mais de 300 pessoas na fila para entrar no stand. Foi a hora que eu falei, pô, esse negócio é bom, né? Pelo menos gente precisando e querendo tem. Né? Passado o tempo, eu fiquei 5 anos nessa empresa, foi quando eu me mudei para São Paulo, aí eu trabalhei não diretamente no mercado imobiliário, mas fui para a indústria siderúrgica, na ArcelorMittal, né? Então, ainda assim, estava dentro do ecossistema, né? Do que fazia, né? Na cadeia toda ali, do mercado em si. E depois eu fui para uma empresa de tecnologia, né, que era uma empresa provedora de data room virtual, que é uma plataforma para troca de informações sensíveis e operações de mercado de capitais. E por coincidência, ou não, né, eu também cobri, um dos setores que eu cobri era o setor de real estate. Então, em 2010, eu iniciei a minha jornada no mercado imobiliário e passei por várias fases e vários estágios ali, né, desse ecossistema completo aí que a gente vive hoje. Já estou no Inter faço 8 anos esse ano. Tive a oportunidade de passar por algumas áreas, trabalhei na área PJ, depois um pouco com o crédito consignado privado, né? Depois eu fui para o imobiliário e estou aí há uns 4 anos, já 5 anos no imobiliário, super satisfeito, adoro o produto, acho que é um produto que está apenas no começo aqui no Brasil ainda, a gente tem muita oportunidade ainda, né? Tanto no financiamento quanto no CGI para ser desenvolvida. Excelente, excelente, cara. 2 pessoas de peso aqui conosco, né, Well? Cara, tem que reforçar. Realmente acho que é um peso para esse mercado e, sim, a gente teve vários outros participantes aqui. A gente sempre busca trazer pessoas que têm conhecimento e relevância.
Até porque o nosso público, ele tá ali do outro lado, ele tá assistindo aqui a gente, ele quer captar alguma informação, quer aprender algo, né? E ter pessoas com essa trajetória, poxa, 8 anos de Inter, sei lá, 15, 20 anos de Tá banco. sendo modesto, né? Chega, deixa no 20. Deixa no nos 20 É. mesmo, né? Então, assim, é super importante, porque traz o contexto do que realmente era o mercado, do que o mercado ele passa a ser daqui para frente, para que as pessoas consigam ali cada vez mais se movimentar, né, Herbert? Vou dando uma sequência aqui e a gente vai fazer uma pergunta que a gente até quase passou já por cima dela. Como essa construção do banco mais digital e orientada à plataforma influenciou a forma de atuar no crédito imobiliário? Cara, eu acho que como esse modelo de negócio, né? Tem até um livro que chama The Business of Platforms, né? Que ele fala muito sobre esse ecossistema onde você tem ali uma base de clientes e como explorar melhor as oportunidades dentro daquele cliente. E aí tem um universo onde você trabalha a oferta de produtos e serviços, mas tem também um outro universo que você precisa de estar atento à demanda do cliente, né? Então, eu acho que desde sempre os nossos norteadores ali, principalmente os culturais, ele sempre teve em um deles, né, o foco no cliente. Então, a gente tentou trazer isso para a nossa realidade e acabamos tendo um sucesso muito grande nessa frente. Algum tempo atrás, tempos áureos ali, como a Selic 2%, né, o nosso foco do crédito imobiliário basicamente era a portabilidade. Porque o mercado todo com uma taxa, na época, na casa ali entre 6 e poucos, 8, né? Entre 6 e pouco e 8. E quando você observava as taxas do mercado nos últimos 10 anos, elas eram acima de 10 a 12%, mais ou menos. Então, ali já existia uma oportunidade muito grande. Então, a gente trabalhava e muito bem, né? Onde a gente cumpria ali, basicamente, as nossas metas, nossos orçamentos, focados em oferecer um benefício para o nosso cliente. Né? Então, eu acho que esse negócio de plataforma, ele acabou influenciando muito no que o nosso imobiliário se tornou hoje, né? Porque a gente foi ali que a gente foi trazendo uma condição, e na época era gratuito, o cliente não pagava absolutamente nada para portar o seu contrato para o Inter, inclusive as despesas cartorárias, etc., a gente arcava com esse custo todo. Então, foi um momento, uma oportunidade que a gente enxergou em crescer a nossa base, trazendo um cliente que já nos gerava uma determinada rentabilidade esperada, né? E com isso, acho que a gente vem tendo bastante sucesso. Hoje, o nosso modelo é um pouco diferente, né? O momento do mercado não permite tanta ousadia, assim, do ponto de vista de precificação, né? Mas a gente vem tendo um sucesso muito legal aí com o modelo que a gente ajustou e vem trabalhando agora nos últimos anos. E se eu pudesse complementar um pouco, eu acho que o que vem mudando no mercado, e para nós isso é muito claro, que esse cliente de imobiliário ele não é só um cliente de imobiliário. Né? Esse é um cliente que você fideliza ele por um mais tempo. A gente nota nos nossos indicadores um cliente de imobiliário hoje ele utiliza muito mais o banco, ele concentra mais o banco. E a gente está falando aqui de uma aquisição, né, que acho que é uma das maiores que uma pessoa pode, na vida dela, fazer aquisição, é o imóvel. Né? Então, Sim. existe um ponto muito relevante nesse processo de aquisição, e eu gosto sempre de falar, que não é só o financiamento. E a gente tem se colocado muito, até a postura um pouco com relação ao banco, a gente não pode olhar ele apenas como um cliente que está financiando. A gente precisa olhar ele, é um cliente que ele está adquirindo um imóvel para a família dele, que houve, e para quem já adquiriu um imóvel, né, sabe disso, que o processo não termine como... A gente brinca lá que ele demora uns 9 meses, no mínimo, entre a pessoa pensar em trocar de imóvel e a pessoa estar dentro do imóvel. Porque ele passa por um processo, né, de certa forma, até às vezes muito desgastante, porque no momento que ele starta isso, eu sempre falo isso, no momento que ele starta ali, o desejo de comprar um imóvel, né, a gente sabe que ele passa ali por várias imobiliárias, por corretores que mostram imóveis que ele gosta, que ele não gosta, e aí tem todo aquele processo, né, de acertar, né, todo o eixo, né, da família gostar, né, da esposa gostar, ser perto da escola dos filhos. E aí chega um momento ali que ele se depara entre a necessidade de um crédito. Né? Sim. E aí entra onde entra o banco. Né? Então, às vezes, a gente, né, acho que o ponto que a gente tem colocado muito como cuidado não vamos tratar o cliente como se ele estivesse começando ali na hora que a gente recebe a proposta, porque ele já vem por um processo desgastante, porque de fato é um processo, né? Existem aí estudos, né, que é um dos processos mais desgastantes do ser humano, essa questão de tomar a decisão de adquirir um produto de alto valor, né? E que ele vai ter a necessidade de fazer um financiamento. Então, acho que uma das coisas que a gente tem procurado aqui, e obviamente que é um exercício contínuo, dia a dia ali,
Como é que a gente consegue enxergar no momento que o cliente chega ali, tratar ele ali, né, na necessidade dele? Né? Porque a gente sabe, o financiamento é a forma que ele tem para adquirir aquele bem. Né? Se ele fosse escolher, a gente sabe, ele não faria financiamento. Então, é um caminho. Isso é uma coisa que é muito cultural. A gente tem trabalhado muito com as nossas equipes para também olhar não só simplesmente assim, é um cliente que está fazendo financiamento, não. É um cliente que está adquirindo imóvel e que ele está num processo, né, que é importante para ele. Né? Então, acho que esse é um fator que a gente tem trabalhado muito com os times aqui. Que eu tenho até um complemento. Nós, como correspondentes bancários aqui do Banco Inter, a gente tem um papel intermediário ainda nessa cadeia, né? Sem dúvida. E o nosso papel como plataforma The House, que é o nosso patrocinador aqui do House Talks, a gente também tem essa cultura de como que eu deixo essa jornada com menos frição. Até a gente estava comentando aqui antes da reunião, né? A gente só vai conseguir se a gente puder trazer a informação de uma forma mais clara na ponta. Que documento eu preciso, por que eu preciso, por que ele vence. Então, a gente vem trabalhando aqui dentro, que de uma forma muito centrada no cliente. O time de UX, que eu até mostrei, a gente realmente está trazendo pessoas que são de fora para nos ajudar a olhar para esse mercado. Quando a gente tem muita experiência, né, a gente é um pouco viciado. Questionar um pouco, né, o status quo ali, né? E isso nos ajuda, né, Well? Ajuda bastante, porque, assim, querendo ou não, eu tô falando de 27 estados, sei lá quantos cartórios. Quantos cartórios, né? Matou, fechou a jogada aqui, né? Já encerra. Exato. Quantos cartórios eu tenho? E aí você tem praça que você paga ITBI antes, outros depois. Você tem praça que precisa de, sei lá, N certidões, né? Enfim, Brasília, por exemplo. Enfim, a gente tem N capitais e existe um desafio para o cara que está entrando agora, né, de como que ele entende tudo isso, né? Então, você entrar no mercado imobiliário para trabalhar em São Paulo, já tem seus desafios, né? Agora, você entrando em algumas outras capitais, de algumas outras regiões que tem muito mais questão documental, é o grande problema. Então, como que eu faço essa jornada ficar leve para ele, fácil, entendível, que ele consiga operar, como que ele consegue colocar o cliente dele mesmo na jornada? Eu tô pensando aqui agora no correspondente, né? Como que ele coloca o cliente dele dentro da jornada para que ele participe desse sonho e, de certa forma, a gente evite aquela alta ansiedade que o cliente tem no momento da compra, porque você falou, Wellington, eu falo para minha equipe que o cliente não está comprando só um crédito imobiliário. É algo que ele demorou um tempo para tomar a decisão. E aí, quando ele toma a decisão, a ansiedade dele vai lá em cima. Então, como que eu vou controlando essa ansiedade dele e fazendo ele participar da jornada? Acho que esse é um dos nossos pontos. Acho que a gente não pode desconsiderar também um pouco, assim, há tão pouco tempo atrás, assim, o volume de documentação que era necessário para você fazer uma aquisição ou financiamento era um negócio estratosférico, né? Acho que, obviamente, que o mercado vem evoluindo, acho que os cartórios também têm feito um papel ali de evolução, né, de simplificar um pouco, mas acho que e o cliente está sendo mais instruído também, né? Então, acho que ele tem um pouco mais ali de informação, né? Por mais que não seja o dia a dia dele, ele não compra um imóvel por mês, que é diferente um pouco do veículo, que já está acostumado, ele vai lá, financia, pega o carro, tal. Imóvel é uma coisa que, no máximo, ele vai comprar 1, 2 vezes. Então, é difícil até de multiplicar um pouco dessa experiência. Vocês que estão na ponta ali, eu sempre brinco, é quase um cliente virgem toda vez, né? Então, você tem que começar lá do zero, né? Então, vamos começar ali, né, no inglês básico e avançando, tal, para ele chegar ali, aí ele encerra o ciclo dele, é um novo cliente. Mas acho que tem um papel importante, acho que das associações, né, que tem sido feito, a BCIP, a Abraim, que também tem feito um trabalho muito bacana aqui junto ao governo, junto aos principais órgãos, para ver como é que a gente vai tirando, né, um pouco dessa burocracia que ainda, de certa forma, existe. A gente sabe que um pouco do que você comentou, dependendo da região, dependendo da característica da aquisição ali, muda totalmente a configuração da necessidade de documentos. A gente vê lá que, por mais que a gente... Vamos tentar deixar a documentação básica, mas daqui a pouco surge um cartório diferente, uma exigência diferente. Mas acho que, de fato, a gente tem que reconhecer que isso vem evoluindo. Talvez não na velocidade como outros processos, outros produtos evoluíram, né, ao longo do tempo, a jornada, mas o fato hoje, por exemplo, de você possibilitar você contratar totalmente online, né, o processo, né, sem troca de documentação física, né, assinatura digital, registro eletrônico, e que a gente foi pioneiro nessa discussão aqui no Inter, né, de colocar esse registro eletrônico, já é um avanço bastante grande, né? Então, né, obviamente que, de novo, a gente tem que trabalhar muito, né, e se colocar muito na questão da ansiedade ali do cliente, né? Porque, assim, no momento que ele chega no financiamento, ele acha que resolveu, só que ainda ele vai passar por um processo ali,
de análise de crédito, de documentação, de assinatura e também de registro. Falamos de registro aqui, todo mundo sabe, dependendo do cartório, né, 7 dias, dependendo do cartório, são 30 dias. Se né? não der exigência, calma. Se não der exigência. Mas, assim, acho que é um processo evolutivo. Acho que, de novo, acho que as instituições financeiras, a gente, enquanto banco aqui também, como líder, líder do mercado, principalmente do CGI, a gente vem trabalhando aqui com os órgãos para ver como é que a gente vai simplificando isso, porque a gente entende que isso é um ganho, né, para o cliente, em primeira pessoa, e para as instituições, um custo menor. Né? Então, acho que isso são pontos aqui relevantes assim, da discussão. Eu vejo que a gente falou muito aqui que o processo mudou, a gente tem todas as associações tentando fazer com que o processo melhore e com que ele mude. Na percepção de vocês, o comportamento do cliente, sei lá, nesses últimos anos, ele teve uma mudança significativa? Acho que primeiro pelo nível de informação que ele tem hoje versus o que tinha anteriormente, né? E não estamos só falando aqui da questão de negociação de preço, né? Até posicionamento, necessidade de documentação, né? Então, o cliente ele já vem, de certa forma, um pouco mais instruído, né? Obviamente que, para nós, quando vem através, por exemplo, de vocês, ele já vem mais lapidado, né? Então, é mais fácil, até porque eu acho que o papel de vocês é super relevante ali, né? E no passado, muito se questionava, os processos vão melhorar, a ponto do cliente fazer o autosserviço. Eu acho que tem clientes que fazem, a gente vê lá a gente tem uma originação, né, importante, né, do cliente fazendo o autosserviço. De novo, a gente nota que isso... E não é uma questão de idade, né, não é a questão do mais novo, é a questão do cliente ali testar, de fato, a ferramenta, né? Mas assim, a gente entende também que tem muito o papel e a importância ali, né, de players como vocês, assessorias como vocês, que fazem esse meio de campo e que facilitam também na hora da contratação para o cliente. Vocês acreditam que ainda existe uma fricção na jornada hoje? Eu acho que o Penido pode ajudar aqui. Você acredita que ainda existe uma fricção na jornada de crédito imobiliário, que o mercado ainda trata como algo normal? Eu acredito que sim. Eu acho que a grande oportunidade que a gente enxerga nesse processo talvez se resume em uma palavra, que seja qualidade. Né? Eu acho que o papel que vocês têm enquanto correspondentes, assim como outros, né, de instruir bem o cliente, de orientar bem o cliente, é fundamental. Né? Não só o cliente, mas também os subestabelecidos, né, os parceiros que estão na estrutura de vocês, é fundamental para que ele tenha uma experiência mais fluida durante esse processo de contratação. E acho que isso que o Queijo colocou aqui é um ponto importante, né? Esse ponto do conhecimento do cliente. Eu me lembro em 2010, para você comprovar uma renda para fazer um financiamento, bastava você ter lá 4, 5 meses de depósito, que a origem não necessariamente era uma origem que você recebia e ficava ali o dinheiro, era mais uma movimentação para você fomentar a movimentação da conta. Mas eu acho que hoje, assim como a educação financeira no Brasil, né, educação financeira para investimentos, a educação financeira para tomada de crédito no mercado, ela é fundamental. Porque a parte do investimento ela acaba sendo um pouco mais nobre, né? Então você olha, pô, sobrou um dinheirinho ali, eu quero investir, eu quero aplicar. Agora, quando você vai tomar um crédito, você ainda vê muitas pessoas, né, talvez não tão preparadas para isso. E aí, como a gente falou outras coisas aqui também sobre a ansiedade, sobre a expectativa daquele momento de realização de sonho, né? Então, eu acho que a gente vê um volume muito grande, né, de novos originadores de crédito, por exemplo, que focam muito mais em volume do que qualidade. Então, às vezes, a gente tem lá uma volumetria altíssima de demanda de determinados players específicos, mas uma qualidade não proporcional a esse volume, então acaba que a gente não consegue oferecer ali a melhor experiência possível, mas não é por processos, não é por regra de negócio, muitas vezes é pela falta de preparação, né, do próprio cliente quando ele chega ali no momento de realizar uma etapa tão importante da vida dele. E a gente desse lado aqui, né, a gente fala que tem uma analogia bem simples, né? Crédito imobiliário e crédito com garantia de imóvel é igual uma camisa de botão. Você tem que começar o botãozinho certinho aqui. Se você começar errado aqui, Exatamente. Não vai fechar certo. não vai A fechar. conta não vai fechar. Você vai ter que voltar porque tem FGTS, esqueceu de avisar, TIQ, não identificou. Então a gente fala assim, de nosso papel aqui é facilitar a vida dos nossos subestabelecidos, nossos parceiros aqui, para que tenha ali um gestor de documentos organizados, para que cada vez mais tenha menos frição, que é o ponto que o Queijo comentou lá no início.
Então, o nosso papel é esse, facilitar ao máximo nesse aspecto dos documentos, principalmente, né? Que é o nosso... Hoje, desse lado aqui, é o nosso maior gargalo hoje. Eu venho também do, sei lá, 13, 14 anos já de mercado imobiliário, já vivi bastante coisa assim como Penido, não igual o Queijo, né? Acho que o Queijo já viveu Não, mais. eu só tenho 7 a mais que São, você. são 7 a mais, né? Ele parou nos 20, tá vendo? Mas a gente realmente, tudo vocês colocaram aqui, poxa, o cliente ele tem muito mais informação hoje. E aí a pergunta que eu faço hoje pro nosso parceiro, né, pro correspondente o seu cliente ele tem informação. Você está mantendo ele antenado? Porque senão ele vai conseguir essa informação de algum jeito. Ele entra no aplicativo do banco, ele Sim. consegue ver como que está o andamento da proposta dele. Então, é o que a gente sempre insiste aqui, né? Coloque o seu cliente na jornada, né? Dê clareza para ele de tudo o que está acontecendo, porque você reduz a fricção da ansiedade, de saber como que está, qual que é o andamento, em que momento que está a proposta dele, se está próximo de assinar ou não. E a gente vê todo esse no dia a dia tudo isso, né, cara? Então, a construção, acho que os grandes players, os bancos, trazendo informação, tá instruindo. A gente viu um movimento desse também no CGI de alguns grandes players em algum momento, trazendo ali pro mercado, né, o Herbert? Contexto do produto, gente, porque é um produto barato, é um produto relativamente barato contra outras frentes. Então, educar, né? Acho que foi um ponto, como que eu educo esse cara da ponta, como que eu educo esse cliente, ele dentro de uma jornada. Pegando esse gancho do crédito com garantia do imóvel, também vou fazer uma pergunta aqui, esse produto que a gente mais gosta de vender, é o nosso produto número 1. O crédito com garantia de imóvel ainda é subutilizado no Brasil? Onde vocês enxergam maior oportunidade que o mercado ainda não capturou para explorar melhor esse produto aqui, Queijo e Penido? Sem dúvida, né? Acho que ele é um mercado que ele vem avançando ano contra ano, né? A gente vê o mercado falando, no modo geral, um pouco mais do produto, mas ainda eu acho que está muito aquém, né? Não vou falar do potencial, da oportunidade para o cliente, né? Então, ainda a gente vê hoje, né, o brasileiro mais receoso, eventualmente, ele prefere, eventualmente, estar num custo de crédito mais caro, né? Do que, eventualmente, colocar o imóvel dele, que é o maior bem, um pouco daquela linha que a gente falou anteriormente, o maior bem dele, como garantia, porque ele fica muito preocupado na perda, ele não vê muito, ele não fica, ele não para ali um pouco para pensar um pouco qual que seria o custo de oportunidade que ele tem hoje versus outros produtos. Então, obviamente que tem-se um comparativo de falar que é um produto mais caro, porque se compara muito com o financiamento imobiliário, né? Então, é um comparativo muito assim, o home equity é mais caro que o financiamento. Verdade. O que ele tem de similaridade entre os dois produtos? A garantia. O restante é outro perfil, é outra Tem que necessidade. se comparar com capital de giro, cheque Isso. especial. Isso, exato. É outra Então, carteira de crédito, Então, né? eu acho que, de novo, entra aqui um pouco da questão que a gente falou agora há pouco sobre a questão da educação financeira, né, do custo efetivo total. Acho que aqui tem um desafio, nosso desafio, né, enquanto instituição financeira, líder desse mercado, é como é que a gente traduz isso para o cliente, né? A gente, inclusive, gosta muito de trazer um pouco desse exemplo para a nossa própria base. Então, a gente tem, de novo, a gente tem 180 produtos no nosso portfólio, temos produtos variados de crédito, né? E quando a gente eventualmente entra e a gente vê que o cliente tem uma necessidade, que ele vai se apertar no produto de crédito e está com uma taxa de juros, ele tem um custo mais caro e, por consequência, tem uma taxa de juros maior, a gente tenta trazer ele, né, para uma questão, pô, será que não vale a pena você fazer a substituição, colocar um imóvel seu como garantia para ter um custo mais barato? Você vê que ainda existe uma certa resistência por parte do cliente ali. E acho que é natural, acho que o brasileiro ele nasceu ali naquela coisa de ter né, o imóvel, né, como bem principal, como bem de família, né, e toda vez que você tenta introduzir um pouco dessa conversa, né, pro cliente, ele se sente um pouco ameaçado de perder aquele bem, né? Então, assim, mas é um produto que vem crescendo, né? A gente vê uma evolução, né, do produto. Não, obviamente, quando a gente compara com outros mercados, mercado americano, que isso é natural, né? Então, assim, acho que a gente está longe disso, né? E acho que é uma fase meio de transição, né? Então, vamos fazer um paralelo um pouco há muitos anos atrás, a questão de financiamento de veículo. Quase ninguém fazia e hoje só se compra com financiamento, né? O outro produto que vocês, né, que operam aqui e que a gente em breve vai ter no nosso portfólio também, né, que é o crédito com garantia do veículo, Car Equity ou como é que você chama? Auto Equity, né? Ele é um produto bem consolidado no mercado. Só que ele,
aí o cliente ele já não tem tanto apego a deixar o veículo dele como garantia. E você vê ao longo dos anos o que era o financiamento de veículo, o que é hoje, né? Então, assim, é quase a base, né? Pelo menos a informação que eu tenho, é muito poucos clientes que compram à vista. Ele prefere ali o custo de oportunidade, vou pagando, porque ele sabe que ele vai amortizar e tal. Então, eu acho que é uma fase, de transição, né? Acho que a gente vai ver esse mercado. A gente aposta muito nesse mercado. Acho que nesses últimos, né, 2, 3 anos, principalmente, né, a gente aqui do Inter, a gente resolveu colocar isso como ponto principal, produto principal, né, dentro do nosso portfólio, né, porque a gente acredita que é um produto que você tem espaço para os dois lados. Espaço se você tem uma boa rentabilidade e tem um custo comparado a outros produtos, né, que você deu exemplo aqui, muito mais acessível. Tá? Legal. Bom, você que está nos assistindo, tá curtindo, tá gostando? Não esquece de se inscrever no canal, ativa aqui o sininho, né, para você acompanhar os nossos próximos House Talks, né? Continue acompanhando os nossos conteúdos, porque é sempre conteúdo de relevância. E aí, aproveitando aqui, o Inter hoje ele aparece como uma das principais forças no segmento quando a gente fala de home equity ou crédito com garantia do imóvel. O que vocês fizeram de diferente para ganhar toda essa relevância no mercado de crédito com garantia? Wellington, eu acho que acho que o primeiro ponto é que a gente sempre, assim como todas as nossas iniciativas, a gente tem um preço justo no produto, né? Acho que, pegando um gancho no que a gente falou no tema anterior ali, né? Acho que a gente conseguiu transformar ali nos nossos clientes com um sonho que é o imóvel, e conseguimos fazer com que eles passassem a entender que isso é uma oportunidade, né? Então eu vejo que o home equity, quando é bem planejado, né, ele é uma excelente oportunidade, né? A gente vê muito empresário se organizando, fazendo um levantamento de capital específico para determinada atividade que ele precisa exercer, mas de forma organizada. E eu acho que um ponto importante que a gente conseguiu foi trabalhar bastante a nossa gestão da carteira, né? Porque é um produto que tem um melhor custo, né? Como a gente falou em outras linhas, mas eu acho que a nosso grande diferencial em relação a o que a gente vem ganhando no mercado, o que a gente vem crescendo bastante, é a gente não ter um produto que onere o cliente, que transforme essa principal máxima ali, que é o cliente que tem uma oportunidade de usar esse recurso de forma inteligente, de forma bem organizada, e não só quando está no desespero, né? Então a gente consegue fazer e oferecer um produto ali com condições, com regras de negócio, etc., que atendam bem esse cliente e que não termine de sufocá-lo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse que é o primeiro ponto. Acho que a gente teve um posicionamento muito correto aqui no ponto de vista de originação, né? A gente tem um trabalho muito forte, tanto na nossa base interna, mas também com a originação externa, né? Então, essa composição que a gente conseguiu colocar de pé, eu acho que ela foi um dos grandes diferenciais aí, que a gente vem conquistando um market share super relevante no mercado nos últimos anos. E aqui complementando, acho que a gente foi muito questionado, né, por a gente não ter uma rede de agências, né, diferente de Como fazer isso? como você distribuir um produto desse, né? Então, esse acho que foi um ponto quebra de paradigma um pouco. Acho que primeiro, a gente vinha crescendo a nossa base de correntistas, né? Então, esse foi uma primeira estratégia. A segunda estratégia é trabalhar muito um pouco do que o Vinícius falou, aquela questão de como é que você digitaliza, simplifica, facilita, tem um custo aderente, né? E o outro era a questão de distribuição. A gente entendia também que a gente precisaria se aproximar do mercado, né, de quem está ali, né, com o cliente, para de fato fazer essa originação, né? Então aí de novo entra um pouco da questão da importância nesse mercado do Corban. Então e foi muito questionado na época, né? Pô, vocês vão entrar no mercado, né? Primeiro que esse produto ele já existe desde a época do Banco Intermédio, Sim. né? Lembrando que a gente faz parte do grupo da MRV, então eu até estava brincando antes, assim, é muito natural falar de imóvel dentro da casa, Todo do grupo, né? dentro do grupo, né? E a gente foi construindo um pouco dessa tese, né? Não abrindo mão, né, de qualidade, não abrindo mão da confiança de quem seriam as pessoas que estariam próximos da gente ali na construção da marca. E hoje, né, segundo os aqui dados da BCIP, a gente está sempre aqui entre primeiro e segundo do pódio. Primeiro, nosso objetivo aqui não é ganhar ranking, nosso objetivo aqui é continuar crescendo carteira e se por consequência a gente estiver bem posicionado, ótimo, né? E desde que a gente também não abra a mão ali de ter a questão de custo-benefício para a ponta, para o cliente.
Excelente, Queijo. Assim, um dos nossos trabalhos aqui também é, através dessa vertente educacional, orientar o nosso parceiro, o nosso correspondente bancário, que também trabalha conosco. Recentemente, a gente esteve no evento do Corban 360. Falava sobre muito crédito, consórcio e consignado de forma geral. E a gente conseguiu furar uma bolha lá, estando lá também, para falar com outros correspondentes bancários que trabalham com outros produtos. E trazer essa novidade de falar de crédito com garantia do imóvel ou falar sobre financiamento imobiliário brilhou os olhos de muitos correspondentes bancários que ainda não estão olhando o cliente de forma integrada. Então, às vezes ele está olhando só ali um monoproduto e a gente conseguiu furar uma grande bolha ali para poder ampliar a nossa mensagem de, olha, faz uma pergunta para o seu cliente, será que ele tem um imóvel para dar em garantia? Talvez é melhor do que essa alternativa. E falando um dado bem relevante para o mercado, que a gente percebe aqui, Queijo, 60% das operações são para empresários nesse produto. E é o empresário que está sendo bem assessorado, ou pelo seu correspondente bancário, ou pelo atendimento direto no banco, ou por os assessores de investimento que também estão nos ajudando nessa onda, né, de explicação financeira sobre o racional que a gente sabe aqui, mas ele consegue nos ajudar a traduzir isso para o cliente final. Que talvez a melhor estratégia para ele é sair do Custo de oportunidade ali que ele tem, né? Porque, vamos pensar o seguinte, né? Eu tô falando de você falou custo de oportunidade. Quando você olha para o cliente empresário, no Brasil, ele já vive numa montanha-russa, né? Então ele já tá ali num momento totalmente diferente, eu digo que num momento diferente. Ele tá acostumado a trabalhar com rotativo de crédito, porque ele tá sempre se alavancando para poder produzir, seja para comprar uma máquina, seja para fazer algum tipo de investimento. Então, se eu for falar de uma linha de custo de oportunidade, custo de dinheiro, literalmente falando, para esse cara, ele já está acostumado a tomar empréstimo. Ele já sabe. Aí eu chego para ele e falo, amigo, vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui uma condição diferente. Hoje, você está pegando lá na sua conta corrente, você está pegando, usando o juros cheque especial, você está pagando 7, 8% ao mês. Eu tenho uma oportunidade aqui que você vai pagar 1,5. Estou com números hipotéticos aqui, mais, sei lá, um IPCA, alguma coisa, vai dar 2. Enfim. Olha o custo de diferença. Você está pagando 3 vezes mais o capital que você está pegando num prazo menor. Não ganha. 1,19, 1,09. 1,5 quis dar não também. aumenta a taxa, não. É isso. Mas aqui tá... Ele tava pensando no e-mail pré. E-mail pré. Tá. Você tá vendo? Tô Calma. Me ajuda aí, né? Mas... Você tá falando de um cliente, de um e-mail para um cara que vai pagar 6, eu tô falando que vai pagar 3 vezes mais o custo de capital. 180 meses ou 240 meses. Não, e aí você vai falar de uma linha de empréstimo tradicional, eu tô falando de 60 meses. Aí eu te pergunto, você tá falando isso pro seu cliente? Esse é o nosso ponto aqui, de nos ajudar a nossa rede de parceiros e não parceiros a olhar esse produto, olhar para sua base ali, quem é empresário e explorar essa oportunidade, viu? Eu acho que tudo passa por um pouco do que a gente falou no início, na questão da comunicação, né? Então, assim, na hora que o cliente... a gente tem vários cases lá que o cliente contratou primeiro, aí ele renovou, pegou ele foi pagando, ele amortizou, aí ele voltou novamente para encher o tanquezinho dele de novo. Então, eu acho que é um ciclo natural, né? Quando você fala um pouco dessa questão do perfil do cliente, a gente também identifica da nossa base também que por trás dessa operação da pessoa física existe um empresário, via de regra, né, que ele está vendo ali meio que o custo da oportunidade na questão do custo do dinheiro, né? E isso tem feito, né, um dos pontos que tem feito a nossa carteira crescer é um pouco de fato disso, né? Então, assim, o cliente está olhando ali, fazendo a conta, geralmente alguém assessorando ele ali que faz essa conta para ele, porque ele está acostumado aí, né, pega um capital de giro, porque o gerente vai lá e toca capital de giro, toca limite. Que é o mais rentável para a hora, né? Que é o mais rentável. E isso tem feito para nós aqui uma boa diferença nessa questão, como é que a gente comunica de forma transparente com o cliente para que ele possa entender ali e, de fato, tomar a decisão. E também eu vou te falar que não isenta, por exemplo, aquelas operações de tiro curto. Às vezes o cliente está, por exemplo, está vendendo um imóvel, a gente já viu casos, assim, ele achou uma oportunidade de comprar um imóvel, né? Ele não conseguiu casar o time de venda do imóvel dele. Aí o que ele faz? Ele pega, dá uma entradinha, pega o home equity desse imóvel que está lá aguardando a venda, né? Para poder fazer ele faz esse home equity para poder fazer essa aquisição. Oportunidade. Né? E aí a gente sabe que, sei lá, daqui um ano, 2 anos, ele vai acabar vendendo o imóvel dele. Então, assim, eu acho que isso, de novo, passa para a educação financeira, passa para a gente deixar de olhar o cliente ali, opa, vou entubar aqui um financiamento para ele. Não.
qual que é a necessidade dele? Por que ele está tomando essa decisão? É uma questão de custo do dinheiro para a empresa dele? Eventualmente, imóvel, você começa também a ter clientes que quer mandar o filho para fora, né, estudar fora, né, e ele tem um imóvel como garantia. Então, assim, Reformar o imóvel reformar para o valorizar o imóvel, imóvel. é um leque. Então, assim, pessoas que têm imóvel alugado, que dão um imóvel como garantia ali para eventualmente comprar um outro imóvel para botar em aluguel também e pagam isso com... Então, acho que tem um pouco de tudo, assim. Então, acredito, de fato, fechando um pouco aqui do bloco do CGI, o mercado, eu acho que hoje, na hora se a gente estiver conversando daqui 5 anos aqui, a gente fala, nossa, lembra quando a gente falava lá de... né, 20 bi? sei lá, de 1 bi de originação? Isso aqui vai transformar. É isso. Acho que, em resumo, é conhecer o cliente, né? Conhecer o porquê e o para quê que ele precisa de um recurso, e aí sim você consegue adaptar. Porque o Home Equity, ele tem essa maleabilidade ali do destino do recurso. Você conhece, sabe para que você consegue encaixar para ele ali o melhor produto. É o que a gente sempre fala, né? Ancore a operação. É. Ancore ela. Entenda o cliente ali, porque é isso que vai fazer o diferencial para o sucesso de uma aprovação desse crédito. E Exato. no começo, quando eu estava em banco, a nossa principal dificuldade era achar o cliente que tinha o imóvel. E a gente tinha hoje eu falo com muitas imobiliárias que são nossos parceiros em comum. Eu falo assim, quem sabe quem tem imóvel? É a imobiliária. Então hoje existe um ouro dentro das imobiliárias. Exato. Pouquíssimo explorado. Carteira de explorado. locação. Carteira de locação. Cliente querendo vender o imóvel, ele está precisando de capital. E eu vi enfim. um dado nos Estados Unidos que eu achei interessantíssimo. As imobiliárias lá ganham mais dinheiro com serviços agregados ao Que com entorno venda. do imóvel do que a compra e venda do imóvel. Mas isso é entender o ciclo do cliente, É. entendeu? É meio quebrar um pouco daquele fluxo do corretor, por exemplo, olhar só ali para aquele captação para venda. Né? Então, se você for parar para pensar, e todo mundo aqui que adquiriu casa, você compra, depois você tem que mobiliar, você faz seguro, né? Aí depois lá na frente ele vai eventualmente fazer uma reforma, lá na frente ele vai comprar um carro, então ele pode utilizar esse imóvel para tudo isso como garantia. Né? Legal. Fantástico. Seguindo aqui, né, para parte de marketplace, estratégia desse negócio, o crescimento do banco ele passou passou muito por uma lógica de marketplace. Se a gente for ver bem, 100% app, né? Como essa estratégia impacta o crédito imobiliário e a relação com os parceiros? Bom, eu acho que o crédito imobiliário é um pouco do que a gente falou, né? Do negócio de plataforma ali. Eu acho que é um cliente que tem um duration, né? A operação de crédito imobiliário ela é um duration longo, então, à medida que você tem o cliente e ele. Quando o cliente vem pelo crédito imobiliário, a tendência é ele gerar uma receita muito maior, porque ele fica ali alguns anos com a oportunidade de consumir outros tipos de produtos e serviços. Quando o cliente já está na nossa base e ele contrata um crédito imobiliário, você percebe nitidamente um crescimento na receita média gerada ali por esse cliente. Então, eu acho que a estratégia ela é muito bem casada em relação a esse sentido, da gente ter uma base, continuar fortalecendo muito a nossa base de clientes, né? A gente tem lá, como eu falei agora há pouco, quase 50 milhões de clientes. Então, é um universo muito grande onde a gente pode explorar bastante, né, as oportunidades e o cliente, naturalmente, se sentir como se fosse um conceito de one-stop shop, né? Do cliente estar ali, o que a gente falou um pouco antes, dele poder comprar uma geladeira, uma passagem aérea, contratar um seguro, mas também financiar um imóvel, mas também fazer um home equity. Né? Então, eu acho que o impacto do crédito imobiliário em si é muito nessa linha. A gente tem essa base muito grande. Também usei o exemplo ali da portabilidade, né? Em um determinado momento eram centenas de milhares de clientes por ano que se beneficiavam dessa condição que a gente conseguiu oferecer. E hoje a gente também tem outras ações que a gente visa a nossa base de clientes, que é muito olhando o potencial que esse cliente tem, o que esse cliente tem, por exemplo. Se a gente tem uma base de clientes que já tem home equity, por exemplo, em outras instituições, por que não ver se a gente não consegue trazer uma condição melhor? Né? Acho que todos os nossos movimentos eles são voltados para trazer sempre um benefício para o cliente. Né? Isso quebra um pouco até aquela visão das pessoas que olham e falam, o banco só quer saber de ganhar e ganhar muito dinheiro, etc. Óbvio, banco é banco, né? Mas a gente quer trazer de uma forma justa, né? E de um produto e uma série de produtos, né? Que façam com que o nosso cliente tenha ali sempre as melhores condições possíveis ali do mercado. Acabou até adiantando e respondendo até a minha próxima pergunta. Nós vimos esses dias, em alguma matéria, né, Rept, o presidente do banco falando alguma coisa relacionada a flywheel, ou seja, ter o cliente ali no centro, né, do negócio, né, o Queijo? Sim. Bom, primeiro, um pouco do que eu comentei um pouco no início, né?
esse não é um cliente exclusivo de imobiliário, né? Sim. Muitas vezes ele está chegando no Inter através do imobiliário e o que a gente nota é que esse cliente é um cliente de alto valor para nós na questão de aquisição de novos produtos, na questão de relacionamento, né? O banco vem se aprimorando, então a própria nosso posicionamento no mercado, né, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e agora indo para a Argentina, né, com a Global Accounting, né, que a gente vê muito dos brasileiros, né, querendo investir, né, então a gente tem feito um processo muito de olhar, de novo, de olhar o cliente, o que ele precisa, o que ele utiliza e priorizar isso de fato, né, para que ele possa de fato enxergar a gente como, né, como um parceiro real dele que vai fazer com que ele consiga atingir os objetivos dele, né, de novo, de uma forma leve, né, de uma forma, de certa forma, autônoma, mas que ao mesmo tempo ele possa, né, ter lá os nossos concierges, nossos consultores dos produtos para que possam dar e tomar a melhor decisão para ele. Legal, muito legal. Seguindo aqui para a parte de futuro e escala, né? Acho que agora a gente já tá falando um pouco de e o daqui para frente, como é que vai ser, né? Quando vocês olham para o ano de 2026, o que vai diferenciar as empresas e profissionais que realmente vão crescer nesse mercado? Bom, acho que todo ano todo ano a gente sempre é a pergunta o que vai diferenciar. Eu acho que aqui, na nossa visão, é quem estiver ali próximo do cliente, entendendo as necessidades do cliente, né, vai de fato se diferenciar. Isso tanto as empresas como os profissionais, né? De novo, né, se a gente juntar o nosso tempo aqui de história profissional aqui, acho que a gente já passou por várias fases, né? E não foi isso que fez com que né, diminuísse o volume de empregos, muito pelo contrário, as pessoas foram, né, ganhando conhecimento, ganhando experiência, evoluindo, né? Então, muito se questiona, a máquina vai substituir o humano. Eu acho que como já aconteceu várias vezes, né? Acho que sim, algumas coisas ele vai substituir, mas acho que ele vai dar mais espaço para a gente ser mais eficiente em outras pontas. Acho que isso casa um pouco o nosso processo, né? Então, assim, o que a gente quer cada vez mais, nosso time comercial, por exemplo, né? Ele deixa de ser um cara mais, vou chamar aqui, mais operacional e seja um cara mais estratégico para ajudar o cliente a tomar a decisão. Estou dando um exemplo ali especificamente, mas assim, acho que o que de fato vai diferenciar os profissionais e como eles diferenciar, acho que é todo aquele processo de você, né, do teu autoconhecimento, de você ver como é que você vai se aprimorando, né? Agora estamos na fase de AI, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos vai ser uma outra fase, como teve a época da internet e por aí vai. E acho que eu não vejo isso como um risco, muito pelo contrário, como uma oportunidade aqui de você, no final do dia, você ter mais qualidade em tudo que você faz ali profissionalmente para o cliente. Eu costumo dizer que, resumindo o que você trouxe, quem está antenado, quem está se aprimorando e quem está nesse mercado, e aí eu tô falando somente do mercado imobiliário, você precisa estar antenado, você precisa estar ligado, sabendo de tudo que está mudando nesse mercado. Porque o seu cliente pensa que ele está lá com o celular dele no bolso e ele está pesquisando a todo momento. Então, a qualquer momento ele pode fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Então, eu sempre costumo dizer, né, Herbert, aqui, né, a gente que trabalha muito com operação, o profissional treinado que sabe do produto, CGI ou financiamento imobiliário, ele vende mais do que o profissional que não está tão antenado assim com o Perfeito. conhecimento. Isso parte lá do corretor, né? Sim. Isso, do Isso parte corretor. lá do corretor, né? Total. Eu estava dando exemplo aqui um pouco né, um trabalho super bacana aqui que vocês têm aqui de fazer toda essa parte de capacitação, mesmo que for básico, para tirar ali, né, o profissional do zero. Acho que é super relevante isso. Legal. É um movimento importante, né, de você transformar o profissional que tem um papel generalista para ele se tornar especialista. Eu acho que talvez esse futuro de 2026 que vai diferenciar as pessoas são aquelas que, de fato, investem no seu autodesenvolvimento. Mas isso tem um ponto interessante que muita gente espera que as empresas ofereçam isso, né? Mas hoje em dia, do mesmo jeito que o cliente tem a informação na palma da mão, nós, enquanto profissionais, também temos. E só depende da gente, né? Total. Então, eu acho que existe uma grande oportunidade de cada um, né, das pessoas que estão no mercado hoje, né, ativarem o modo protagonista. Fala, eu vou escrever minha história. Como que eu vou escrever minha história? Não é só você o que mais vai vender, mas como é que você vai vender mais esse produto? Pô, eu preciso de me especializar mais, eu preciso de participar de mais eventos setoriais, eu preciso de estudar um pouco mais. E isso é algo vivo,
né? O conceito lifelong learning lá, ele tem que estar latente nesse tipo de profissional, porque a cada ano que passa, as regras mudam. A gente falou de cartório, de regra de cidade, E estado, tudo isso etc. está mudando. Tudo isso muda, né? Então, se você não tiver ali preparado e com vontade de fazer isso acontecer, né, talvez não seja suficiente, né? Em algum momento você fica Para trás. no meio do caminho. Né? Exato. Só fazer um complemento, né? Por mais que a IA tá vindo com tudo, né? Se você não souber questionar a resposta dela, Perfeito. então assim, você tem que continuar aprendendo até para saber separar se aquilo que ela tá te dizendo é realmente a verdade, se você pode realmente passar aquilo para frente. Então, parte do trabalho de aprimoramento, ele vai ser contínuo, mesmo com ferramentas que nos ajudam, mas que a gente tem que ter a capacidade ali de questioná-las e para que a gente possa ainda continuar sendo relevante, né? Clientes vão nos procurar porque a gente sabe algo que foge do senso comum ali, de uma resposta do Google ou de uma IA. Então, acho que esse papel da educação é fantástico. E sim, a gente vai chegando praticamente para o final aqui, mas olhando isso para frente ainda, para o futuro, e aí, Penido, tem algum modelo operacional, eu sei que você está bem conectado ali com o pessoal de operações, tem algum modelo operacional que você acredita que daqui para frente, ou comercial, que daqui para frente ele não se sustenta por muito tempo? Eu acho que o modelo do improviso. Né? Eu acho que o modelo do improviso Deixa já não que eu dá vou dar um mais. jeito. Deixa que eu resolvo. Ah, não, vamos mandar lá que se resolve. No meio do caminho, a operação vai se desdobrar, a gente vai chegar no sweet spot ali, no modelo ideal, mas eu acho que o modelo do improviso não funciona mais. Né? Eu acho que, como eu falei, a qualidade ela precisa de ser perseguida por todos que fazem parte, né, dessa cadeia, desde quem origina, seja ali só uma indicação de um lead especificamente, a quem orienta o cliente, a quem capta o cliente. Eu acho que esse modelo ele não vai sobreviver mais. Acho que o ponto de tecnologia ele é um ponto fundamental também, né? Mas um ponto de tecnologia com qualidade. Não é só tecnologia, a gente estava conversando ali um pouco antes, né? Não é só abrir uma API e transbordar dezenas de milhares, né, de oportunidades. Eu acho que trabalhar muito qualidade. Enquanto os agentes desse mercado, né, não tiverem a consciência de que a qualidade ela é 100% refletida em conversão, né, eu acho que a gente ainda fica numa zona ali instável, né, e que pode ser que num período a gente tenha sucesso, em outros não. A gente que eu falo, todos nós. Todos nós, né? Que a gente tenha um bom sucesso, no outro não. Então, eu acho que à medida que a gente vai evoluindo nesse ponto, a tendência é que esse mercado e os demais aí, né, relacionados ao financiamento /CGI cresçam bastante ainda. Legal. Bacana. E a gente vai caminhando agora para o nosso final do episódio aqui, com Penido e com Queijo. E a gente tem uma dinâmica bem rápida. Algo que vai crescer em 2026 e algo que vai morrer. Na visão, quiser fazer uma, fazer outra, fique à vontade. Algo que vai crescer o mercado imobiliário. Acho que a parte de financiamento vai continuar crescendo, por mais que a gente tenha o desafio que a gente tem visto aí de forma macro, né? É um mercado que eu que estou aí há 20 anos no mercado, né? Quando a gente fala de crise, né? Assim, ele dá uma desacelerada, mas no final ele sempre continua crescendo. Bacana. Também confiamos que vai crescer. Verso 2025, esse ano está sendo surpreendente. E o que morre? O improviso. Eu vou voltar no tema anterior. Eu acho que o improviso morre. Eu acho que a gente não está bem preparado, a gente está ali trabalhando em relação a vamos fazer a qualquer custo, sem ter a obstinação ali de ter muita qualidade dentro de um processo. Acho que isso não vai ser mais sustentável. Bacana. Legal. Manda a última aqui? Manda a pergunta final, El, pra gente. Legal. E olhando para vocês, se vocês tivessem que deixar uma mensagem na prática para quem está na ponta, aqui nos assistindo, imobiliários, correspondentes, profissionais de crédito, né? O que vocês diriam em uma frase sobre o futuro de crédito imobiliário no Brasil? Acho que mercado com muita oportunidade, né? Só que essa oportunidade ela só vai acontecer se a gente estiver preparado, né? Seja o corretor, né? As incorporadoras, o mercado financeiro, de absorver a demanda, apesar de, né, já ter evoluído bem. Assim, a gente tem um déficit habitacional muito grande ainda no país, obviamente que requer aqui, são N fatores, desde a discussão de funding, né? Questões de preocupações de mercado de modo geral, mas assim, eu vejo, de novo, acho que como uma mensagem importante é a questão de você estar antenado, né, nas oportunidades que tem,
que é um mercado que ele pode ter um ciclo, às vezes, de mais desafiador, mas é um mercado que não para. Legal. Gente. Quer complementar também, Vinícius? Não, talvez eu esteja ficando repetitivo aqui do ponto de vista de qualidade, mas é porque é o que eu persigo, né, diariamente há alguns anos com o desenvolvimento das nossas equipes. Eu acho que é isso. Eu acho que todos os agentes desse mercado precisam de estar atentos, né, às oportunidades. Um cliente não é só uma transação, né? Acho que vai muito em linha com o que a gente falou sobre o nosso posicionamento ali de ofertar um ambiente de one-stop shop ali para o cliente. Eu acho que todos os players precisam de começar a olhar o cliente de forma mais profunda, né? Entender um pouco mais o cliente, entender esses ciclos que o Queijo mencionou, porque a vida das pessoas, elas têm fases. Nessas fases, se a gente trata o cliente como uma transação única, a gente perde uma grande oportunidade, né? Então, eu acho que a mensagem é essa: estejam atentos, né? De fato, invistam em conhecimento, de fato, invistam em capacitação e, de fato, invistam, né, em conhecer o seu cliente cada vez mais e melhor, porque certamente esse cliente, o que é hoje uma transação, ao longo da vida dele, ele vai ter diversas oportunidades. E eu acho que o nosso mercado, ele vive de algo muito importante, que se chama confiança, né? E à medida que você faz uma boa transação e gera confiança, a tendência é que você faça dezenas de outras transações ao longo da vida do cliente e sua, naturalmente. Legal, muito bom, muito bom. Acho que é isso, né? Obrigado, Vinícius Penido. Imagina. Obrigado, Queijo. Né? Já não falei Flávio mais, né? Obrigado, Queijo. E foi um prazer ter vocês aqui com a gente, trazendo conhecimento, história, né? E o pensamento de vocês quanto a um pouco do futuro desse mercado, que boa parte disso é o que a gente acredita também, que é o que o mercado realmente precisa. Eu acho que todos nós, trabalhando nessa mesma linha, nessa mesma jornada, a gente consegue cada vez mais educar o mercado e trazer uma contratação de crédito mais fluida e mais inteligente para os nossos clientes. A gente que tem que agradecer aqui pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho aí. Acho que parabéns pela todo esse desafio de educação, né? Acho que vocês têm feito um trabalho, têm acompanhado o trabalho de vocês aqui. É super bacana de ver profissionais, né, que de fato olham como oportunidade esse mercado e se diferenciam, né? Tive a oportunidade de conhecer a estrutura de vocês aqui, super bacana, tá? Então, acho que parabéns aqui. O que a gente puder apoiar aqui nesse mercado, né, para crescermos juntos, estamos à disposição. Obrigado, então, mais uma vez, Queijo Penido, e a todos os telespectadores. Sigam nas nossas redes sociais. Não pode esquecer. Não pode esquecer, você que é do mercado imobiliário e quer ficar antenado, então conte aqui com o House Talks, com sempre convidados ilustres aqui, trazendo muita experiência e visão estratégica para você aí na ponta também. Fechado? Fechado. Valeu. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.